Alô, internautas. Estamos começando agora o nosso programa no YouTube RC Roda de Conversa. Um programa que na realidade é um levantamento da semana e das perspectivas, né? E vamos agora passar para o Vladimir. Antes de passar para o Vladimir, para não esquecer, para pedir para vocês dar o like e se inscrever no nosso canal. E apertar também o sininho para que quando a gente fizer os novos programas, vocês serem informados. Vamos passar agora para Vladimir, vai dar as notícias, né, da semana. Mas antes, o seu nome, né? Seu Conceição Brito, né? Eu já disse, não. Não, esqueceu o nome. Conceição, estava no script, né? Meu nome é Conceição Brito, né? Vamos passar agora para Vladimir Dantas. Pois é, o nosso abraço a todos e a todas. Começando a semana intensa, né? Ex-assessor envolve Bolsonaro no Laranjal do PSL. Maia acusa Moro de tentar coar as instituições democráticas. Bolsonaro chamou o chefe da PF fora da agenda após indiciamento do ministro do Turismo. Moro e Bolsonaro estão em guerra. Isso é um fato. Angélica diz que Huck na presidência é uma espécie de chamado. Chamado de quem mesmo? FHC diz que Bolsonaro deixou o Brasil sem rumo. E muito mais. Bolsonaro discutiu com Maia fim de estabilidade dos servidores públicos. Guedes quer tirar a exclusividade do FGTS da Caixa e repassá-los para os bancos, né? Entregar tudo, mas ainda afirmando isso. PF abre nova frente de investigação sobre o Laranjal do PSL. Declaração de Moro em defesa de Bolsonaro surpreende juízes e procuradores. Globo usa Flávio Bolsonaro como exemplo em reportagem sobre esquema da rachadinha. Supremo deve resistir à proposta de Moro sobre prisão em segunda instância. A Argentina deve se aproximar da Rússia e a China após vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Defesa de Lula usa o livro de Janot para reforçar pedido de suspeição de procuradores da Lava Jato. Ciro, verdadeiro caixa 2 de Bolsonaro, tem dinheiro estrangeiro. PT aciona PRG por suposto acesso de Moro a dados sigilosos sobre Bolsonaro. O GREM, né, lá do Intercept, em breve nem a Globo conseguirá continuar defendendo Moro, né? E muito mais. Gilmar diz que Lula não tem o direito de recusar o regime semiaberto, né? Reforma administrativa de Bolsonaro deve retirar benefício dos servidores. O PSL pagou despesas de campanha em dinheiro vivo e teve serviço sem recibo. Tese do óleo venezuelano no Nordeste é pura especulação, né? O óleo que combinou aí. Cúpula do PSL se movimenta para a saída de Bolsonaro e pode se unir a outros partidos. O governo dos Estados Unidos vai colaborar com o inquérito de impeachment. Não vai colaborar com o inquérito do impeachment do Trump. Inteligência artificial fez um burro chegar à presidência da República, diz secretário da CSI. É o Victor Bern, da Confederação Sindical Internacional. Eduardo Bolsonaro rascunha o estatuto do Partido Conservadores para abrigar a sua família, né? O pai e a sua família, né? Cresce a pressão pela queda de Lenín Moreno no Equador. Uma subelevação, tá? Uma grande movimentação, né? No Equador, protestos se intensificam, né, em todas as partes do país. Bolsonaro monta estratégia para sair do PSL e ficar com dinheiro do fundo partidário, né? O TSU mantém suspensão TCU mantém suspensão de campanha de pacote anticrime e nova derrota para Moro. Para mim, é um segundo Camões. Chico Buarque afirma que não quer o prêmio
de Bolsonaro. Já é um prêmio Bolsonaro não assinar. O Equador novamente, o Levante rompe o cerco, né, que normalmente aparece nas manchetes do dia 9. Né, barricadas dos indígenas e tudo mais. Salles abandona a sessão da Câmara depois de culpar governos anteriores por queimadas, que é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, afrontou lá o Congresso. Alexandre Frota divulga a conversa em que Bolsonaro critica Osmar Terra. Né? E temos ainda, em livro, FHC revela uma gigantesca inveja que sente por Lula, né? Que sempre sentiu. Né? Bolsonaro e Bivar vivem clima de divórcio. Bivar, o presidente do PSL, né? Isolado, Bolsonaro só é defendido por Moro e outros poucos ministros. Alexandre Frota diz: Bolsonaro já caiu do PSL, só falta cair da presidência. Governo Dória promove cortes nas áreas sociais. Silêncio da mídia brasileira sobre a revolta no Equador é estarrecedor. Né? Isso é um pronunciamento do Glenn no tweet. E agora, a sequência, Vator Rodrigues. Né? É exatamente. Bem, Livre, Preta Ferreira afirma: fui presa injustamente e vamos provar. Polícia de São Paulo prende 4 lideranças do Movimento Sem Teto por suspeita de extorsão. Preta se apresenta como militante pela libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embaixada americana socorre Bolsonaro e promete incluir o Brasil um dia, quem sabe, na OCDE. Vendida a Boeing, Embraer vai parar fábricas no Brasil e dá férias coletivas a funcionários. Intercept veio a revelar coisas inadmissíveis, diz o ex-ministro Aires Brito sobre Moro. Em livro, Janot dá razão a Lula quanto a erros dos procuradores da Lava Jato. Petroleiras Internacional fazem festas no Brasil em mais um leilão do petróleo brasileiro. Nobel da Paz de 2019 sai para primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed. Moro tem uma formação intelectual fascista, diz Renan Calheiros. Saída de Bolsonaro do PSL levará Bolsonaro a maior isolamento no Congresso. Não é chegou, vai entrando, diz Bolsonaro sobre OCDE. Haddad desmente Bolsonaro e diz que Lula nunca quis entrar na OCDE. Lula recebe prêmio internacional por defesa dos direitos humanos. Assassinato de indígena eleva tensão no Equador. PT rebate capa de Isto É sobre namorada de Lula. Jornalismo bandido. Ministério Público Federal pede rejeição de recurso de Lula para ser julgado no STF. Blogueiro comandante de milícias virtuais abre guerra com antagonista Cruzoé e Rodrigo Constantino. Glenn promete revelar a identidade do pavão misterioso. Deputado do PSL invadem colégio público no Rio para fazer vistoria política. Complementando, ainda na semana em perspectivas, quarta-feira, dia 2/10, a China comemorou 70 anos da Revolução. O sucesso da geringonça em Portugal. Domingo teve eleições em Portugal e a geringonça, que é uma aliança esdrúxula, né, ampla demais, acabou vencendo. Folha de São Paulo faz autocrítica sobre cobertura da Lava Jato e diz que errou ao dar apurações como fato consumado, diz o ombudsman da Folha. Vaza Jato, através do site The Intercept Wall, revelam que a Lava Jato esquentou provas obtidas ilicitamente no exterior com procuradores suíços. Bolsonaro ataca a Folha de São Paulo, que acusou ele de caixa 2 de campanha e ameaçou suspender verba de publicidade e acusou o jornal de ter descido ao esgoto do mau jornalismo. Deputado do DEM, Arthur Vidal, conhecido como Mamãe Falei, afirmou: Bolsonaro é um péssimo presidente e Eduardo um monte de bosta.
O Rock in Rio termina no domingo e cria um mantra. Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Classe média alta virou a cabeça e tem vergonha do presidente que elegeu. Bárbara Gância detona Silvio Santos, velho tarado e decrépito que deve pagar pelos crimes contra a economia. Roma começa o Sínodo da Amazônia. Na segunda-feira, Folha de São Paulo divulga o ranking das 100 melhores universidades do país. As universidades públicas ganham disparado das privadas. Advogados de Lula pedem a suspensão da multa de 4,9 milhões de reais exigido pela juíza das execuções penais, Carolina Lebos. Formada a frente ampla por PDT, PCdoB, PT, PSOL e PSB. Livro de Janot é lançado em São Paulo com pouca presença e nenhuma autoridade. Só foram concedidas 42 autógrafos ou dedicatórias de 500 exemplares. Terça-feira, dia do nordestino, pense num povo feliz e arretado. Sergipe decreta emergência por vazamento de óleo no oceano e Bolsonaro ataca Maduro pelo episódio. Ministro do TCU, Vital do Rego, concede liminar e proíbe campanha milionária em favor do projeto de lei anticrime. Professor Igor Fuser crava vitória da oposição na Argentina, Uruguai e Bolívia, discorrendo ainda sobre o levante do Equador no 247. Manuela Dávila lidera pesquisas para a prefeita de Porto Alegre. Na quarta-feira, Frota vive dia de fúria contra Bolsonaro no Twitter e convoca força-tarefa para derrubar presidente. União cobra 24 milhões e meio em impostos do presidente do Corinthians. STF desmembra inquérito de fake news e ameaças, mas Procuradoria rejeita ações e arquiva casos. A apuração recebe críticas do Ministério Público e de ministros do próprio tribunal. Erdogan ameaça enviar refugiados à União Europeia em retaliação a críticas. Insatisfeito com as críticas, Erdogan reage. General Vilas Boas permanece internado e será submetido à cirurgia. Aumenta confronto entre STF e Ministério Público por vaza-jato e fake news. Papa Francisco atendeu a pedido dos governadores da Amazônia e vai fazer uma reunião sem Bolsonaro. Reinaldo Azevedo diz: o encanto do discurso disruptivo da direita já se quebrou. Argentina, nova pesquisa presidencial mostra 20 pontos de vantagem para Alberto Fernandes. Lula, o ex-presidente, concede entrevista ao veículo France 24. Bolsonaro, os brasileiros que voltam de viagem passa de 500 para $1.000 no duty free. Pepe Escobar, prêmio Nobel jamais premiaria Lula. Pronto, Conceição? Com você. É com você. Vamos falar agora, né? Todos esses destaques, né? Quais são os destaques que você apresentaria, Conceição? Rapaz, sobre a semana? Com essa tonelada de notícia que vocês deram aí, quase 15 minutos falando tudo, fica até difícil fazer um levantamento, mas vamos aqui alguns, né? O levante popular no Equador, né? A crise do PSL, Gilmar encerra com Lava Jato, né? Uma das coisas que também é importante, essas entrevistas que Gilmar está dando, né? O Gilmar Mendes, né? E a declaração bombástica de Trump sobre a guerra do Iraque. Eu acho que são esses pontos. Para mim, é ponto demais, tá entendendo? Para a gente levantar e discutir aqui. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Com você aí, Vator e Vladimir Dantas, e eu vou dando algumas pinceladas, né, nesses assuntos. O levante do Equador, né, é importante registrar esse processo, né, como um dos processos mais importantes do momento, porque você pega todo um processo conjuntural que a gente estava vivendo do ano atrasado para cá,
Era um processo que iniciou-se com a resistência no México, né? O México houve uma alteração de concepção com a eleição do Obrador. Com a eleição do Obrador. Mas mesmo assim estava restrito lá a resistência na Venezuela, Bolívia e México. E a tendência agora é que está se ampliando. Há uma mobilização, uma conflagração maior, né, dos anseios da população. O Equador é uma demonstração disso, né? Quer dizer, a gente tem lá um processo inflacionário que foi potencializado, que foi inflado pela retirada de subsídios, principalmente dos combustíveis, né, que elevou o preço do combustível para... Né, hoje eu recebi, inclusive... praticamente 100% de aumento. Hoje eu recebi, Conceição, eu e Conceição recebemos um entregador de gás e compramos um botijão de gás de R$70. E eu perguntei a ele, quanto tempo você trabalha na empresa? Ele disse, trabalho já há 5 anos. Me diga quanto é que era o gás há 2 anos atrás. Ele ficou meio tonto assim e falou, mas eu acho que era 30 e poucos reais. Ou seja, dobrou de preço. Dobrou de preço. Eles vão até verificar isso. E no Equador aconteceu uma coisa bombástica. Tudo, né, com a retirada do subsídio, subiram de forma assim acelerada, em poucos meses. Assustador, de um dia para outro. De um dia para outro. Então, a gente teve cortou o subsídio, que já vinha desde o governo Rafael Correa, e aí simplesmente os preços dobraram do combustível, aumentou quase 100%, né? E isso deflagrou uma greve, primeiro, dos transportadores, dos caminhoneiros, que se estendeu para a população indígena, teve assim a adesão dos populares e do campesinato, né? Então formou-se um grande movimento de resistência a esse aumento, a retirada dos subsídios e o chamado pacotaço, né? Lá tem um pacotaço de medidas econômicas. Não, mas que são todas justamente o que está ocorrendo na América Latina mas toda. Mas o que eu acho mais importante disso é a gente ficar pensando por que no Brasil teve um aumento tão grande e não aconteceu nada. Né? Por que no Brasil as esquerdas ficam esperando que o povo vá para a rua sem uma organização? E a elite fica falando que o povo brasileiro não é de briga, o povo brasileiro não é... Não é verdade a história. Se a gente for listar aqui todas as lutas que houve, né, desde a época do Império, né, desde a morte de Tiradentes, aí vem a questão mais atrás, que é o de Zumbi. Então, na realidade... Revolução Pernambucana, 18 e 17, Confederação do Equador. É uma verdadeira mentira querer dizer que o brasileiro é acomodado, é pacífico. Povo nenhum que está passando necessidade é pacífico. Precisa de uma direção. Precisa de uma direção. Porque essa coisa de dizer, de ficar esperando de 4 em 4 anos uma eleição, né, eu acho que está viciado, a esquerda está viciada, né, nessa de vamos esperar, deixa Bolsonaro, não tira Bolsonaro, se tiver cuidado, se botar muita gente na rua, vai ter o golpe militar. Que tenha, porque para mim essa porcaria já é igual um golpe militar. É igual, o que é que está faltando é a tortura, só se for a tortura física, a psicológica, porque a física já tem nas penitenciárias, né? A psicológica já tem como a população toda. A psicológica só é olhar Bolsonaro na televisão, mais tortura do que isso. Quantas pessoas... O Mourão também, né? O Mourão, né? Quantas olhar pessoas qualquer um deles, os ministros. Quantas pessoas desde janeiro, eu acho que não existe uma pessoa que tenha uma grama de massa cinzenta, que não passou uma noite com vergonha e sem dormir com o que está acontecendo com o Brasil. E me espanta logo após os movimentos botar 1 milhão de pessoas na rua. 1 milhão de pessoas na rua e depois para. Dá uma sensação que é quase uma ordem para parar. E essa coisa eu não admito dizer que o Brasil é o povo, que o índio é preguiçoso, que não é verdade. Quem é que está lá no Equador? Quem é que está lá? No Levante do Equador, a força principal são os indígenas. Os povos indígenas
São os indígenas. Equatorianos, Tá entendendo? Aí com o negro, os grandes lutas brasileiras foram os negros, Zumbi, Dandara, né? E outros e outras. Então essa história de uma esquerda mais para social-democrática do que para revolucionária ou de mudança de sistema, fica com esse discurso. E esse discurso não cabe. O povo não aguenta. O povo não vai aguentar. Agora, não venha com essa história que o povo vai para a rua sem direção. Isso eu, desde 16, 17 anos de militância, que a direção ela é importante. Ela é muito importante ser chamada, chamar o povo e o povo ir para a rua. Eu acho que a gente teve uma derrota ideológica aqui dentro do Brasil, seríssima, né? Porque de 2013 para cá, eu via gente de esquerda dizer que estava com medo de vestir camisa vermelha. Com medo. Que medo? Que medo? Medo de quê? Medo eu tenho de passar fome, medo eu tenho de ficar sem ter onde morar. Isso é que o povo tem que ter medo, de não ter emprego, de não ter aposentadoria. Agora, medo de embate desses fascistas que estão aí, tem jeito não é. Tu teve medo na questão do regime militar. Nós fomos para lutas, com um regime assassino como foi esse brasileiro. E ter medo agora de lutar pelo país mais democrático, de lutar para tirar essa coisa que tomou o poder. E tá Lula lá na cadeia, a gente vai ficar cantando Lula livre, Lula livre. Só isso. Vamos pra rua, gente. Vamos pra rua, vamos fazer movimento. No Equador... Não vamos ficar esperando. O Supremo é amanhã. É depois de amanhã. Não, é o Prêmio Nobel da Paz. Não é o não sei o quê. Não é o aniversário. Se o povo não for para a rua, Lula não sai da cadeia. Esse país não vai mudar, porque eu não acredito que esse país, onde um presidente, ontem, ou foi antes de ontem, lá numa atividade militar que teve, da Polícia Civil ou Polícia Militar que teve em São Paulo, onde ele endeusou os militares, os soldados que trabalharam no golpe militar, pegam uma criança de 3, 4 anos com a arma e bota no braço. O que é isso? Polícia Militar. O que é isso? Aí fica querendo, essa elite podre derruba Dilma por uma pedalada que não existiu, e esse fascista endeusa terrorista, endeusa a arma, a morte, vai para a imprensa mentir toda hora e não dá em nada. Cadê o Supremo? Cadê o Supremo que não defende a Constituição? Se o Supremo não defende a Constituição, para que serve o Supremo? Para nada. Eu acho que o que falta é isso. Aí fica achando, não, tá lá no Equador, mas o Brasil a gente não vai fazer. Claro, né? Claro, porque a gente tem um ex-candidato a presidente da República que vai para a TV criticar o governo Dilma e elogiar o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo que mais privatizou esse governo doentio de Fernando Henrique Cardoso. Que é isso? Que esquerda é essa? Meu amigo, minha amiga, é essa a realidade dos conflitos que estamos na América Latina. Aí, voltando um pouco à questão do Equador, para a gente passar para o próximo ponto, que é a crise do PSL, no Equador a gente tem isso numa potencialidade maior. Nós estamos tendo uma possibilidade, né, pastor? Né, Conceição? Uma possibilidade de que haja uma revolta com o início de um processo mais revolucionário. Né? É uma insurreição, podendo evoluir para uma revolução. A expectativa... Aliás, o canal aqui cravou quando a gente afirmava, já na outra semana, de que o Equador poderia estar num período pré-revolucionário. E todo o combustível existe na América Latina toda, porque essas políticas ultra neoliberais que estão sendo implementadas, que foi implementada no Chile,
que gerou um bocado de idoso nas sinaleiras pedindo esmola, porque a aposentadoria dele não sustenta, que agora o Bolsonaro e a sua quadrilha implanta no Brasil, junto com Guedes, né, implanta esse processo de uma aposentadoria medíocre e irrisória para as futuras gerações de trabalhadores assalariados, né, principalmente aqueles que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Daqui a 10, 15, 20 anos, quando se aposentarem, vão ter a situação que está no Chile. Então isso foi implementado em todo canto. No Equador está tendo uma revolta diante dessa realidade, porque acumulou talvez mais do que no resto da América Latina. Então é isso que a gente deve passar para o próximo ponto, porque tem a ver, né, a crise do PSL. Mas antes de passar, Vladimir, seria bom dar uma passada geral no quadro do Equador, né? Porque falando nisso, você chegou a apurar essa questão, não, se o Rafael voltou? A volta do Rafael Correa. Não tive essa informação. Tinha uma informação que poderia ele ter voltado já do Equador, né? Do exílio e tal. Na Suíça. Né? Na Suíça. Mas então, esse quadro, ele começa, como você bem falou, com a história do decreto do novo presidente, o Lenin Moreno, e é um pacotaço sob orientação do FMI, não é? A dívida do Equador cresceu muito e há uma proposta do FMI para um novo desembolso, para um novo empréstimo, no qual seria necessário, primeiro, acabar com o subsídio dos combustíveis, portanto a população deixaria de ter esse subsídio. O Equador produz petróleo, não é? E o Equador simplesmente, do dia para a noite, passou para um preço do combustível dobrado, dobrou 100%, aumentou 100%. E aí há toda essa revolta, há toda essa mobilização, a população indígena acaba aderindo a uma mobilização, acaba rumando para a cidade, para as grandes cidades, e ruma para a capital. O governo do Lenin Moreno acaba decretando estado de emergência e bloqueando as estradas. Mas o povo se junta com os índios, né? E a partir daí você tem uma insurreição, né? De operários, de populares, indígenas, e aí começa a atacar as forças de segurança. Começa, por exemplo, a tocar fogo no Urutu, que é abandonado pelo exército equatoriano, que se recusa a combater o seu povo. E aí abandona o Urutu, se toca fogo nesse Urutu, se joga numa vala. Essas imagens percorreram aí as redes sociais. E o governo Lenin Moreno abandona a capital, ele se instala em Guayaquil, não é? E na quarta-feira, se eu não me engano, nós tivemos a quinta-feira a greve geral, que já estava marcada. Então o movimento, ele desemboca na greve geral do Equador. E nessa greve geral é tomado a Assembleia Legislativa e é tomado em seguida o Palácio do Governo. Romperam-se as barricadas que protegiam o Palácio do Governo e se tomou o Palácio do Governo. Sem o governo dentro, porque já tinha fugido. Sim, o governo já tinha fugido. Então você tem aí um caldo muito grande. Pedindo ajuda à ONU. E aí você tem um quadro de insurreição muito forte e pré-revolucionário, né? As últimas notícias dão conta de que o governo está retrocedendo, vai rever o pacotaço e vai rever o subsídio dos combustíveis. Eu gostaria que essa insurreição ela evoluísse para um quadro revolucionário. Vamos ver se haveria, Conceição, uma liderança que pudesse propiciar e um partido, né, político, naturalmente de esquerda, que pudesse conduzir esse movimento, né? Então, é um apanhado geral do que está acontecendo. Nós vamos ter que provavelmente passar para os outros pontos numa segunda parte do nosso programa, né? Nosso programa está sendo feito em torno de 30 minutos, 30 e poucos minutos. Então faltam 45 segundos. Falta 40. Não, nós vamos ter que fazer na segunda, porque na verdade é 33 minutos. Né? O próximo ponto nós vamos a crise do PSL. Né? Se bem que para concluir essa parte do Equador, né, o que é que você acha, Conceição? O que é que está faltando para uma derrubada no governo do Equador? Só assim, rápida para você concluir, né,
essa primeira parte, né, fica com você essa conclusão, na minha opinião, né, e finalizando até 33 minutos. Você teria 2 minutos ainda para fazer, aliás, 3 minutos no máximo, para fazer um comentário, né, sintético. O que é que você pensa que está faltando para, de fato, haver uma substituição do governo do Equador? Eu acho que, como o Vator já falou, é uma questão de uma liderança, né? Eu não sei como é que está a liderança do ex-presidente que está exilado, né? Como é que está essa liderança dele dentro do Equador? Se ainda continua tão grande, né? Ou não? Eu não tenho essa. Você tem essa informação, Vator? Eu não tenho na realidade quem é que está. Se tem um partido, se tem um movimento, que tem, né? Eu não tenho essa informação ainda, não passa como uma coisa sem direção, né? Passa como foi o movimento, os índios, né? O movimento foi para a rua. Não, a última informação que a gente tem, importante registrar aqui para finalizar, é que o governo recuou. Sim. Recuou, ele voltou atrás no decreto. Sim, mas voltou ao subsídio, então abriu um processo de negociação. Não, isso né? sim, isso eu sei. Eu não tenho conhecimento qual é esse movimento, que direção é esse movimento, que o governo recuou, a gente sabe, mas só começa a direção desse movimento, eu não tenho essa informação. Se é um movimento, se é um partido, se é uma central, o que é? Ou se são várias entidades juntas que criaram um bloco para fazer esse movimento, eu não tenho essa informação. Então, o seu RC Roda de Conversa está com você hoje, nesse sábado, dia 13, né? 12, aliás, 12. Dia 12, sábado, dia 12. Sábado, dia 12 de outubro. Estamos hoje, sábado, dia 12 de outubro. De outubro, não tem o 13. Dia da criança. Dia da criança, o dia da criança. Então, volta daqui a pouco. Enquanto isso, a gente pede a você o seu like, a sua participação, né? Se gostou, dá esse incentivo, se inscreve no nosso canal, né? O RC Roda de Conversa é um canal a serviço da luta, da resistência, da luta popular, da luta política de esquerda revolucionária, na busca da mobilização e da conscientização por uma sociedade comunitária, justa e socialista. E vamos para o segundo bloco. Vamos para o segundo bloco.